Senhor, bando de ímpio! Está começando mais um Escola Demonical, um podcast onde eu, uma ex-crente, conto as histórias mais cabulosas da Bíblia, que no mínimo fariam seus protagonistas serem presos ou cancelados, mas como eles eram homens de Deus, não deu em nada. Eu sou a Sara. Fui professora e levita na Casa do Senhor por 28 anos e estou com a Dani, que vai representar todos os alunos dispostos a receber esse maná que vem do céu. Fala aí, Dani. E aí? Olá, gente, tudo bom? Minha câmera não é tão bonita quanto a da Sara e a gente agora tem um canal no YouTube e agora a gente também se grava enquanto tá fazendo esse podcast pra, enfim, ficar bem legal. Isso aí, moça, vende o peixe. Mas eu gostaria de dizer que, como toda ex-crente, eu já comecei com uma mentira, na verdade, né? Porque, na verdade, hoje a gente não vai contar histórias da Bíblia. Hoje a gente vai contar uma história de uma crente que foi ao inferno e escreveu um livro sobre essa tour que ela fez no inferno. Essa tour maravilhosa. E eu posso dizer que esse é um novo quadro que nós temos aqui, episódio especial, né? Onde a gente vai sugerir pra vocês livros para não ler. E o livro que você não deve ler se chama A Divina Revelação do Inferno. Eita! Posso dizer, inclusive, que esse livro é o pai de todas as revelações que existem sobre pessoas visitando o inferno e dando detalhes sobre isso. Mas antes, vamos aos recadinhos. 3 palavrinhas só! Você pode mandar as suas sugestões, elogios, desabafos, fofocas, murmurações e disse-me-disse para o e-mail escolademonical@gmail.com. Se for algum caso interessante, nós podemos ler no ar e responder as dúvidas também no nosso Muro das Lamentações. Sigam também a gente no Instagram e no TikTok, @escolademonical. Comentem, iniciem barracos, santos, façam o que vocês quiserem. Tá liberado, entendeu? Os comentários, eles não são... como é que é o nome da palavra? Censurados. Segue a gente também no YouTube. A gente fez um canal. É um pouco difícil de encontrar a gente, porque o YouTube é meio burro. Ele tá com um pouco de dificuldade de entender que o nome é Escola Demonical. E aí, toda vez que você escreve Escola Demonical, acaba aparecendo Escola Dominical e um monte de crente ensinando sobre a Bíblia daquele jeitão. Segue a gente lá de qualquer forma. O link vai estar nas nossas redes sociais também. Qualquer coisa, você procura a gente lá. Mas é a Escola Demonical. Tudo que for publicado, tanto no Spotify, vai ser publicado no YouTube também. Mas a gente também já tá planejando produzir umas coisinhas novas, exclusivas, pra lá. Porque a gente tá muito influencer, né, Dani? Pra lá no YouTube, tá, gente? Pra lá no YouTube. A Dani me ajuda aqui, me dá um help, porque a pessoa fica all over the place. Se você gosta do nosso conteúdo e não quer terminar como Ananias e Safira, envie o seu dízimo para a chave Pix escolademonical@gmail.com. Lembrando que é demonical com E de demônio e não O de domingo. Não vai ficar dando Pix para quem já ganha Pix, que é gente da igreja. Eles já têm o dízimo deles. Entendeu? Vamos lá, a gente também precisa pagar as contas. O seu dízimo não precisa ser 10%. Só deixa Deus te usar nesse manto e abençoe essas servas do Altíssimo que se sacrificam toda semana para espalhar a santíssima palavra da libertação. Aleluia! Amém. Ô, glória! Aleluia! É de aplaudir de pé, santo. igreja! Ô, santo de Israel! Aleluia! Muito bem, vamos lá começar aqui essa nossa resenha para vocês entenderem o que é esse livro incrível. O livro se chama A Divina Revelação do Inferno. Quem a escreveu é a Mary Catherine Baxter, ou Mary Kay Baxter. Ela é que ela faleceu em 2021, se não me engano, com 81 anos. Mas ela é uma pessoa que nasceu no Tennessee. Óbvio que ela nasceu no Tennessee. É claro, melhor do que só se ela nascesse no Texas, né? Mas, enfim, é quase a mesma coisa. Ela nasceu no Tennessee e com 19 anos ela se converteu real oficial, virou pastora e etc. E nos anos 70, ela foi arrebatada por Jesus para o inferno. E em 1993, ela lançou o livro A Divina Revelação do Inferno. Mas eu imagino que você tenha ouvido falar dessa mulher. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Ou se você for uma pessoa LGBT, com certeza você ouviu falar de uma evangélica brasileira que afirmou já ter ido ao inferno e ter conhecido o Vale dos Homossexuais.
Hoje em dia a gente usa isso como um meme, né? A gente fala, fulano é do Vale, não sei quem é do Vale. E aí algumas pessoas não entendem de onde que veio esse vale. Mas esse vale veio dessa evangélica brasileira que disse que existe um vale dos homossexuais no inferno, que é pra onde os homossexuais vão. É um lugar específico onde eles ficam. Só Deve que... ser um lugar incrível. É um lugar que só toca Glória Groove, né? Um lugar animado, né? Um lugar animado com um povo animado, né? Um povo animado. Se tocar Glória Groove, aí eu vou gostar de ficar lá. Vai ficar tocando. Quem é essa menina de vermelho, eu vou entrar felizona. Só que essa história do Vale dos Homossexuais, ele é um plágio desse livro norte-americano, dessa mulher, que narra coisas, assim, escabrosas que tem no inferno. Só que o que essa mulher fala, que é a Mary Catherine Baxter, também é um plágio. Só que é um plágio do livro A Divina Comédia, onde o cara também faz uma tour pelo inferno, só que bem católico, só que é o inferno católico, né? E o autor, nesse caso, ele foi mais honesto em dizer que realmente é uma obra de ficção. Até porque a intenção da Divina Comédia é meio que fazer algumas metáforas sobre a vivência humana e tudo mais. Eu confesso que eu nunca li esse livro, A Divina Comédia. Eu só vi resenhas sobre o livro e parece super interessante. E a primeira vez que eu vi resenha, eu fiquei... eu conheço esse inferno. Eu acho que eu já vi esse inferno em algum lugar. E aí depois é que eu me lembrei novamente do livro, né? E aí eu fiquei... tá. Entendi de onde que eu conheço isso. Além de também tem um trecho no livro da Mary Catherine, que também é um plágio de uma palavra de Jesus. Ou seja, é uma salada de delírios, assim. Ela foi lá e fez tudo. Fico um pouco bolada com essa mania de americano de conseguir transformar qualquer delírio em livro. E o mais importante é que esse livro, novamente, ele foi escrito nos anos 70, na época do movimento hippie. Então eu fico me perguntando, será que ela escreveu esse livro pura? Não sei. Complicado, né? É difícil. É uma pergunta, assim, relevante. Enfim, o livro foi escrito por ela, né, com a intenção de mostrar às pessoas como que é um inferno e fazer elas se converterem aos evangélicos. O livro foi escrito com a intenção de converter as pessoas ao evangelho através do medo, literalmente através do medo, gente. Tanto que ela fala, tem um trecho do livro que ela fala, eu espero que isso que eu tô narrando aqui faça com que você se converta ao evangelho, ao Espírito Santo e tudo mais, para você não entrar aqui e etc. Hein? Só que as únicas provas de que realmente o inferno existe são as palavras da Mary. Porque ninguém, além dela e Jesus, fizeram essa tour. E ela não traz nada de lá. Nem um bibelô de areia satânica, nem uma camiseta. Fui ao inferno e lembrei de você. Ela não traz nada que realmente prove que ela foi lá, entendeu? A maior prova é só ela repetir exaustivamente que o inferno é real ao longo do livro. E uma coisa muito engraçada é que Jesus fala pra ela escrever o livro. Aí eu te pergunto, você acha que esse livro foi distribuído de graça? Não precisa nem perguntar, né? Óbvio que não. Porque foi Jesus que mandou ela escrever o livro. Jesus fala o tempo mas Jesus, todo. pelo visto, precisa de dinheiro, do dízimo dele que você joga no chão e ele leva. Jesus é muito capitalista. Então. Vamos lá. Então vamos contar a história do livro, finalmente, parar de enrolar. O ano era 1976. Mary Baxter fazia suas orações no meio da madrugada, quando afirmou que viu umas luzes dentro do quarto e Jesus a visitou através daquelas luzes, afirmando que a levaria para o inferno para que ela salvasse as almas perdidas, visto que ela, Mary, já era muito dedicada à obra de Deus e tinha um desejo de salvar as almas perdidas do inferno. Essa experiência já lembra muito algumas coisas que a gente estudou nas outras aulas, né? Aquela coisa de eu tô sozinho num local, do nada, vi umas luzes aqui, ouvi uma voz e Deus se revela pra mim. Né, não, Dani? É verdade. Isso não é nenhuma novidade. Enfim. Aí ela tava lá, Jesus pegou ela foi flutuando. Flutuando é ótimo. Até, com Jesus do lado dela, né? Até chegar na entrada do inferno. Chegou lá na entrada do inferno. Segundo ela, quando ela chegou lá, o inferno ele tem a estrutura de um corpo humano e em cada parte desse corpo humano fica um tipo de pecador. Corpo humano mesmo. Tem o braço esquerdo, o braço direito, a perna direita, a perna esquerda. Em cada um desses locais tem
um tipo de pecador. O primeiro local que ela entrou foi a perna esquerda do inferno, onde os condenados ficam aprisionados em buracos de 1,5 metro por 1 metro. As paredes são feitas de enxofre e de vez em quando uma chama sobe, incendeia o condenado e aí depois ela baixa e aí ficam só as brasas. Esses condenados são almas aprisionadas dentro de esqueletos com pedaços de carne podre e vermes. Que eles ficam ali andando, aí vem o fogo, queima, e os vermes eles não se queimam, né? E aí depois... Os vermes não queimam, eles são a prova de fogo. Isso, os vermes são a prova de fogo. Nossa, faz sentido, hein? Não, e o mais interessante é que o buraco, ele tem 1,5 metro. Só cabe eu dentro desses buracos, né? São várias Saras ali. Exato. Porque uma pessoa um pouquinho mais alta do que eu... Tá na salvação já. Ela consegue pular pra fora. Isso é uma coisa que eu não entendi, porque eu fiquei, como assim o buraco tem 1,5 metro? Mas a maioria das pessoas tem muito mais de 1,5 metro. Como é que fica? Fica a cabecinha delas pra fora. Não, fica o tronco inteiro. A gente tem um amigo que tem quase 2 metros. Imagina ele no buraco do inferno. Como é que ia ficar? Mas aí agora eu vou ler pra vocês algumas histórias. Vou ler pra você a história de algumas pessoas nesses buracos pra vocês entenderem. Não só pra vocês entenderem como é a escrita da Mary Baxter, mas também pra vocês entenderem como que é viver no inferno dela. Essa primeira pessoa que eu vou ler é o primeiro plágio dela, tá? Que é sobre o... Vocês vão saber, vocês que são crentes vão saber do que eu tô falando. Um choro copioso e gemidos vinham deste homem. Eu me arrependo, Jesus, me perdoe. Tire-me daqui. Eu estou neste lugar de sofrimento há muitos anos. Eu lhe suplico, tire-me daqui. Soluços enormes sacudiam esse pobre esqueleto, enquanto ele implorava, por favor, Jesus, tire-me daqui. Olhei para Jesus e ele também estava chorando. Senhor Jesus! Gritava o homem no buraco em chamas. Será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Só uma pergunta, como é que ele sabe o tempo? Tem calendário lá? Deve passar o dia infernal e a noite infernal lá, sei lá. Lógico. E detalhe, em que fuso que é? Horário de Brasília, caralho. Brasil já é inferno, não é não? Verdade. Jesus disse, está escrito, o justo viverá da fé. Todos os escarnecedores e incrédulos terão um lugar no lago de fogo. Jesus disse, tá, gente? Jesus. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu dos seus pecados. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido, Jesus chorou. Eu sei, Senhor, eu sei, gritou o homem, mas estou arrependido agora. É muito tarde, disse Jesus. O julgamento já foi feito. E o homem continuou, Senhor, algumas pessoas da minha família acabarão vindo para cá, porque também não se arrependerão. Por favor, Senhor, deixe-me ir dizer a eles que devem se arrepender dos seus pecados enquanto eles estão em terra. Eu não quero que venham para cá. E Jesus respondeu, eles têm pregadores, professores, pastores, todos ministrando o evangelho e blá, 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 blá. Nesta hora, o homem ficou zangado e começou a blasfemar. Palavrões e blasfêmias saíram dele. Repetiu blasfêmia 2 vezes. Eu olhava aterrorizada quando as chamas subiam e sua carne morta, em decomposição, caía. À medida que ia queimando, dentro da carcaça morta daquele homem, eu via sua alma. Parecia uma névoa suja, cinzenta, que enchia o interior do esqueleto. Eu virei para Jesus e gritei, Jesus, como é horrível! E Jesus disse, o inferno é real, o julgamento também é real. Eu amo a todos, minha filha. Este é só o começo de alguma das coisas chocantes que eu irei lhe mostrar. Eu amo a todos, diz. Como é que é? Jesus te ama, mas eu nem tanto. Ai, Jesus te ama, porém depende. Ai, gente, mas nem sempre, né? Aí a gente vai chegar agora numa mulher muito interessante, no mesmo texto. Eu olhei para a velha de novo. E desta vez notei que ela só tinha uma perna. E parecia que haviam cavidades perfuradas nos ossos do seu quadril. Perguntei a Jesus o que era aquilo, e ele disse, filha, quando ela estava em terra, teve câncer, o que lhe provocava dores intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar a sua vida. Ela virou uma mulher amarga por muitos anos.
muitas pessoas vinham orar por ela e lhe dizer que eu poderia curá-la. No entanto, ela dizia: Deus fez isso comigo e não se arrependeu, nem tampouco creu no Evangelho. Ela chegou a me conhecer uma vez, mas com o tempo ela passou a me odiar. Ela também dizia que não precisava de Deus e que não queria que eu a curasse. Contudo, mesmo assim eu lutava por ela. Ainda queria ajudar, curá-la, abençoá-la. Mas ela me deu as costas e me amaldiçoou. Ela disse que não me queria. O meu espírito pleiteava com ela, mesmo depois que ela me deu as costas. Eu ainda tentei chegar-me a ela pelo meu espírito, porém ela não me escutava. Até que finalmente ela morreu e veio para cá. A velha senhora gritou: Senhor, perdoe-me agora, por favor. Eu sinto muito por não haver me arrependido enquanto estava em terra. Soluçando compulsivamente, ela clamou a Jesus: Se eu tivesse me arrependido antes que fosse tarde demais, Senhor, tire-me daqui, eu o servirei, eu serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Por que esperei até que o seu espírito parasse de se empenhar comigo? E Jesus disse a ela: Você teve uma chance atrás da outra para se arrepender e me servir. A tristeza estava então estampada em toda a face de Jesus enquanto nos afastamos. Ela tinha câncer. Câncer. Ela tinha câncer em terra. Câncer esse que fez ela ter que fazer um monte de cirurgia. E no final, ela foi pro inferno mesmo assim. E Jesus a amava muito. Ele tentou ajudar ela. Mas ela não se esforçou. E por Se isso ela ela tivesse foi pro inferno. acreditado nele, o câncer tinha curado, com certeza. Gente, É assim que funciona, ué. Você reza e aí as doenças são curadas. É assim que funciona. eu li esse inferno dessa história pela primeira vez, eu tinha 13 anos. E assim, essa história é uma história... Essa parte é uma das partes que mais me perturbava. Porque eu, no auge dos meus 13 anos, sendo muito, muito crente, eu ficava, mano, isso é justo? Tipo, isso é amor? Isso é um Jesus de amor? A mulher teve câncer. Qualquer pessoa que já teve um parente que teve câncer, sabe o quão desgraçado é isso. Ou se alguém já teve câncer, né? Não sei, mas, tipo... Sabe que é natural que a pessoa fique com raiva, que a pessoa implore pra morrer, que a pessoa fique com raiva de todo mundo, do universo, inclusive de Deus. Uma vez me contaram de uma mulher que ela era super crente e ela teve câncer. E o câncer devorou ela inteira ao ponto de que ela começou a... E eu não consigo nem entender como que isso funciona, mas disse que ela começou a defecar pela boca. E aí a pessoa que me contou essa história virou e falou assim: Você vê, né, quando a pessoa não tem Jesus no coração... Quando a pessoa não é temente a Deus, é isso que acontece. Eu virei pra essa pessoa e falei: Mas você não acabou de dizer que essa pessoa com câncer era da igreja e era muito evangélica? A pessoa ficou em silêncio. Ela não soube mais argumentar. É tipo... não sei nem o que dizer, assim. Porque... de novo a gente cai naquela coisa do é muito injusto. A gente já falou sobre isso, mas porque é muito injusto você... Sim, porque assim, é um fato que nem todo mundo leva esse livro a sério, tá? Nem todos os evangélicos levam esse livro a sério, porque mais pra frente a gente vai entender umas coisas que são completamente antibíblicas, que essa Mary Baxter disse que acontece no inferno. Acontece no inferno e não tem nada a ver. Mas a grande realidade é que há uma unanimidade entre todos os evangélicos, todos, sejam eles evangélicos reformistas, evangélicos conservadores, fundamentalistas, ou os evangélicos mais diferentões que entram em igrejas que são inclusivas, qualquer evangélico, todo evangélico, a base do evangelho é acreditar que existe um inferno. E a base da existência do inferno é não acreditar em Deus, porque Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Então você tem que acreditar em Jesus para você não ir pro inferno. Uma pessoa que sofreu em vida. Sofreu pra caramba em vida. E aí, porque ela não acreditou, porque ela praguejou, vai pro inferno. Revoltante. Vamos pra perna direita, porque tem mais ódio adiante. A perna direita é praticamente a mesma coisa. E lá, ela encontra um pregador que distorcia a palavra, encontra uma prostituta, uma falsa beata e alguns cidadãos de bem. E aí, Jesus aproveita cada oportunidade
pra jogar na cara dessas pessoas os pecados delas e todo o sacrifício que ele fez pra resgatá-las e pagar de misericordioso, de compassivo. Essas cenas de, porque aí Jesus chorou, porque aí Jesus ficou muito triste, Jesus olhou pra aquelas pessoas com muita misericórdia, muita tristeza, blá. Isso acontece toda vez, mas qualquer pessoa com o mínimo de pensamento crítico vai falar, tu não é Deus? Não foi tu que criou isso aí? Porque isso aí não se criou sozinho. Por que você só não tira essas pessoas daí? Porque tem o lance do livre-arbítrio, não tem? Lance de quê? Do livre-arbítrio. Ele não criou o homem, sua imagem e semelhança, e lhe deu livre-arbítrio pra escolher, fazer suas próprias escolhas. Mas é bizarro, né? Por que ele deu o livre-arbítrio se ele quer que a gente siga um bagulho que pra ele faz toda a diferença? Vou fazer um teste, né? Ele é um maluco, cientista louco. Vou fazer um teste aqui com o mundo, com essas criaturas aqui que eu pensei, assim, parecidas comigo. E aí botou lá, vou dar uma opção de escolha, vamos ver se eles me seguem, esses bandos ingratos aí. Mas olha só, você tem o livre-arbítrio pra você escolher pra onde você quiser ir. Mas se você não me seguir, você vai pro inferno. Mas aí foi a sua escolha. Exato. É muito pimpão esse Deus aí, esse... Eu tive que reler o livro, né, pra poder fazer essa resenha. E quando eu li com 13 anos, eu fiquei apavorada. Mas agora, com mais de 30, eu li e eu fiquei com inveja do dinheiro fácil que essa Mary fez. Porque esse livro é um best-seller. Ele vendeu 600 mil cópias só nos Estados Unidos. Claro que ele é. Ele é um best-seller. Então, assim, ó quanta grana que essa mulher fez. Porque esse não foi o único livro. Ela escreveu toda uma franquia da Divina Revelação de várias coisas, né? E ela fez milhões com isso. Que delícia. Agora eu vou ler pra vocês o que acontece na perna direita. Alguns casinhos da perna direita, no inferno. Bem delícia, assim. Tem uma perna direita no inferno? É. Já te falei, menina. O inferno, ele tem uma forma de um corpo humano. Você não prestou atenção no que eu falei? Não, eu tenho TDAH. Às vezes algumas coisas me escapam. Vou falar de novo. O inferno, ele tem a estrutura de um corpo humano. Uhum. Então, em cada parte do corpo, tem um pecador. Um tipo de pecador, na verdade. Um tipo de pecador, tá. Entendeu? E aí, na perna esquerda, são... um pecadorzinho aqui. Tanto faz. Na perna direita é meio parecido também, mesma coisa, uns pecadorzinhos aqui. O mais engraçado é que todos os pecadores falam inglês e todos os pecadores são norte-americanos. É porque ela não é dos Estados Unidos? Ela é dos Estados Unidos. Então, ela tá no inferno dos Estados Unidos. Exato. E ela foi selecionada pra poder espalhar a Santíssima Palavra. Exato. É aquela coisa do americano, né? A autoestima do norte-americano de achar que ele vai salvar o mundo. Mas vamos lá. Jesus continuou. Isso é pra uma outra mulher que tava lá, tá? Que eles encontraram. Você tinha uma língua ferina também. Você falava dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Você os julgava e se achava mais santa do que eles, enquanto seu coração estava cheio de pecados mais graves. Eu sabia que você não ouvia o meu doce espírito de compaixão. Você julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. Você foi muito dura. Sim, você disse que me amava com seus lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos de Jesus e os compreendia. Você brincava com Deus e você sabe todas as coisas. Se você tivesse servido a Deus com sinceridade, você não estaria aqui hoje. E aí, blá, 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 Jesus fala mais um monte de coisa. E aí a mulher fala. A Mary Baxter, ela fala. Ouvi a mulher que falava com Jesus das chamas do buraco. Ela estava citando as palavras de Deus. Querido Senhor, o que ela está fazendo aqui? Perguntei. Ouça, disse Jesus. E a mulher dizia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é a luz do mundo. Venha para Jesus, Ele vai te salvar. E quando ela falava, muitas almas perdidas ao redor dela a escutavam. Alguns blasfemavam e xingavam, alguns mandavam ela se calar, e outros ainda perguntavam, há realmente esperança? Ajude-nos, Jesus. Os gritos de aflição enchiam o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia porque a mulher estava pregando o evangelho ali. O Senhor leu os meus pensamentos. Filha, eu chamei esta mulher quando ela tinha 30 anos. Perigo aí, gente, 30 anos. Para pregar a minha palavra. E para ela ser uma testemunha do evangelho. Eu chamo pessoas diferentes, com objetivos diferentes em meu corpo. Mas se um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma garota, não quiser o meu espírito, eu me afasto. Os anos se passaram.
Até que um dia ela descobriu que o seu marido estava tendo um caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela ficou fria e não o perdoou para salvar o seu casamento. É verdade que o marido estava errado e que ele cometeu um pecado muito grave, mas essa mulher conhecia a minha palavra. Ela sabia que tinha que perdoar e que há sempre uma saída em todas as tentações. O seu marido pediu que ela o perdoasse, mas ela recusou. Ao contrário, a raiva fincou raiz. A raiva cresceu dentro dela. Ela não se voltava para mim. A cada dia ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: aqui estou servindo a Deus em tudo, e meu marido está por aí com outra mulher. Você acha que isso está certo? Ela disse isso para mim. E eu disse: não está certo. Mas ele veio até você e se arrependeu, prometendo nunca mais fazer de novo. E eu disse a ela: filha, olhe para dentro de si mesma e verá que você... Não, eu vou ter que ler de novo. Vamos lá. E eu disse para ela: filha, olhe para dentro de si mesma e verá que foi você que causou isto a si mesma. Não fui eu, Senhor, ela disse. Eu sou santa, ele é o pecador. Ela não me ouvia. O tempo passou, ela parou de olhar a mim e ler a Bíblia. Tornou-se uma pessoa zangada não só com o marido, mas também com todos aqueles ao redor dela. Ela citava as escrituras, mas não perdoava o marido. Ela não me escutou e o seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados. A ideia de assassinar o seu marido crescia em seu coração no lugar do amor e um dia, na raiva, ela matou o esposo e a outra mulher. E Satanás tomou total controle dela e ela se suicidou. Peraí, o cara tava traindo ela, é isso? Uhum. E Deus queria que ela... Deixa disso. Perdoa ele, tá tudo bem. Uhum. Ele é homem faz isso. Uhum. Tá bom. E Jesus disse que a culpa era dela. Aonde que a culpa é dela? Em que lugar que a culpa é dela? Fala pra mim. Eu não tenho nem o que te falar. Fala pra mim em que lugar que a culpa é dela. É dela, é 100%. Por que ninguém acolheu essa mulher? Pelo amor de Deus, é óbvio Porque que ela ela não raiva. tinha o coração preenchido de Jesus, entendeu? Ela não... Porque aqui nessa história, essa mulher, ela era crente. Ela era serva do Senhor. E foi traída. Não é natural que você fique com raiva? Caramba, eu tô servindo a Deus. Que é isso? E eu fui traída. E aí eu tenho que perdoar meu marido, tem que continuar com ele. Eu tenho que fingir que tá tudo bem. Nem enquanto ele continua, porque ele não vai parar. Não, ele falou que ele ia parar, que ele nunca mais ia trair ela e tal, e etc. E ele não parou, porque ela foi lá e matou ele e a amante. Pois é. Então ele não parou. Pois é. Você entende onde que tá a manipulação da parada? Sim, porque claro. uma pessoa lê isso aqui, porque eu, com 13 anos, li e fiquei apavorada. Eu li e falei, mano, que coisa horrível. Ao mesmo tempo que eu achei extremamente injusto essas pessoas irem pro inferno, eu também fiquei, nossa, caramba, que medo. Eu tenho mesmo que ser essa ovelhinha que abaixa a cabeça, que dá a outra face, porque olha o que pode acontecer comigo. Enfim, depois disso... Olha, gente, esse vai ser um episódio com muito ódio, porque esse livro me dá muito ódio. Eu não cheguei nem na parte que dá o meu ódio supremo, mas vamos lá. Depois disso, ela passa pelo túnel do medo, que não tem nada demais, só umas cobras, ratos, espíritos malignos andando de um lado pro outro. Agora, por que as cobras seriam... As cobras e os ratos seriam condenadas ao inferno? Não sabemos, mas elas estão lá. E aí, depois de passar por esse túnel, eles chegam em um salão onde tem um caixão enorme e 12 demônios. Ela é bem específica, tá, gente? Ela fala que são 12 demônios. E eles estão andando em volta desse caixão e furando esse caixão. Cada demônio tem uma ferramenta diferente que vai furando ali o caixão para torturar a pessoa que tá lá dentro. E essa pessoa, ela é um pastor que pregou o evangelho, só que de um jeito errado. Usava a palavra do Senhor para condenar as pessoas, né? Só pensava em muitas riquezas, né? E era um clássico explorador da fé, né? E aí ele roubava as ofertas e os dízimos para enriquecer cada vez mais, ensinava um monte de mentira. E como ele não se arrependeu do que ele fez, ele foi parar no inferno. Conheço um monte de pastor que iria pra ir. Dá pra fazer uma lista enorme, assim. Dá.
Dá pra fazer uma lista bem gostosinha, né? Eu acho que esse aí é um ponto que a gente meio que concorda, né? Que podia existir, assim, esse lado Seria assim do inferno. ótimo. Esse é o momento, enfim, a hipocrisia, né? Que a gente fala, ai, que injusto, que injusto, que injusto. E aí, de repente, a gente fica, Com pastor, assim, religioso, em forma de modo geral, né? Não é só pastor também, né? Tem padre que comete uns atos, assim, que começa com P, acaba com Lia. E aí a gente fica... Só gostaria de dizer que não são só padres que cometem esses pecadinhos. Não, eu tô ligado, eu sei que não. A diferença é que... Só tô batendo na tecla do padre porque o padre ficou mais conhecido, entendeu? É porque os padres não souberam esconder direito, mas... Fé no Pai que uma hora a gente consegue trazer... Revelar tudo aquilo que está oculto, como dizia Jesus. Enfim, como ele fez tudo isso, ele foi parar no inferno. E, de acordo com o livro, o próprio Satanás... É você, Satanás. Faz questão de atormentar esse pastor. Os demôniozinhos, os 12 demônios, eles ficam lá só pra poder dar uma maciada na carne, né? E aí depois chega o Satanás pra atormentar de vez e estraçalhar tudo. Esse é um ponto do livro em que se divide os evangélicos que acreditam nessa história e os evangélicos que falam que tudo isso é uma balela. Porque, de acordo com a Bíblia, e de acordo com os evangélicos que realmente leem a Bíblia e acompanham aquilo ali, não tem diabo e demônio no inferno. Eles não estão lá. Entendi. Quem tá lá são só as almas mesmo, que estão sendo atormentadas pelo fogo e pelo enxofre e por tudo aquilo ali. Mas eu levanto aqui uma questão. Esses evangélicos que falam, isso é só balela, resolvem apontar esse aqui como, não existem demônios, porque tá falando de que tá matando o pastor, entendeu? Tipo, de que tá pastor que tá vindo pro inferno. E aí o problema é, imagina, pastor não vai pro inferno, pastor é um homem santo. Não, é que ela diz que no inferno inteiro tem demônios. E aí os evangélicos mais estudiosos dizem que não existe demônio em lugar nenhum do inferno, entendeu? Sabe aquela música do Roberto Carlos? Jesus Cristo. Então, quando tem aquela... Como é que é aquela parte que ele fala, olho pro céu e Aí vejo... você vejo uma nuvem branca que vai passando, olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Então, essa parte aí da nuvem branca, o que os evangélicos das teorias da conspiração, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, eles falam que essa nuvem branca são, na verdade, as hostes malignas que estão conduzindo essas pessoas pro inferno, entendeu? São os principados, as potestades, os demônios, porque é onde eles ficam. Mas você não tem demônio? Oi? Mas não tem demônio? Então, mas eles estão na Terra. Essa multidão que vai caminhando, essa multidão está caminhando para o inferno. E eles ficam pra sempre na Terra, ficam passeando pela Terra. Isso, possuindo as pessoas. Com o entendeu? intuito de... semear o caos. Esse é o intuito dele. Porque o diabo, ele é o maligno, então ele só quer fazer mal. Ele quer fazer maldade. Então, ele quer possuir as pessoas para conquistá-las pro inferno. Apesar dele não ser o dono do inferno. Ele não é. Ele não é o dono do inferno. E quem é o dono do inferno? Deixa isso pra lá, vem pra cá. Deixa isso pra lá. Ninguém é dono do inferno. O inferno se criou sozinho, porque é isso. Que eu digo, Deus fala que o inferno, ele não foi feito para os humanos. Ele foi feito para os diabos, para o diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas, por causa da incredulidade, o homem acabou se lançando lá. Não é Deus que lançou ninguém no inferno. É a pessoa que se lança lá. É aquele papo de miliciano. Eu não mato, eu só dou o tiro. Quem mata é a bala. Esse é Deus. Gente, Eu não... Oi? Esse papo nem faz sentido. O que tá acontecendo? Tô entendendo nada. Você nunca viu um miliciano falar isso? Não, eu nunca conversei com um miliciano na minha vida. Não sei onde você tá andando, não. Tropa de Elite. Eu acho que foi no Tropa de Elite 2 que eles falam isso. E eles não matam. A pessoa que é de São Paulo não conhece a milícia. Entendeu? Eu, como sou do Rio de Janeiro e sou... Não vou falar de onde eu sou pra não dar merda pra mim, mas eu sou de periferia, é isso que a milícia fala. Eu não mato, eu só dou o tiro. Quem mata é Deus. E aí Deus fala, eu não mato. Você dá o tiro e aí a pessoa morre porque ela quis morrer. Mas agora, se ela foi lá, matou na vida inteira. Matou, roubou, fez outras coisas, causou, e aí ela vai lá e se arrepende, não tem inferno pra ela. Não tem inferno, mas
ela não vai pro inferno, beleza? Não vai pro inferno. Mas naquele grande dia, no dia do juízo final, essa pessoa ela não vai ter galardão e essa pessoa não vai ficar nos melhores moradas do céu. Porque a morada do céu ela é distribuída de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você fez em terra. É no modo... Meritocracia. Isso, meritocracia. Meritocracia, total. Total. O céu existe... é meritocrata, entendi. Exato. E não existe essa coisa de somos todos iguais no céu, não. No céu não vai existir isso. No céu, de acordo com o que você fez em terra, você vai ter uma casa diferente, entendeu? Você pode ter... Tanto que quando eu era crente, eu falava, eu não me preocupo de ter uma casa de frente pra Rua de Ouro, Mar de Cristal, não. Eu não me preocupo de ter uma mansão, não. Só de ir lá e não ter nada me queimando, já tá bom. Rua de Cristal e Mar de Ouro? Rua de Ouro, Mar de Cristal, sim. É uma música isso. Deve ser horrível. Jerusalém, que bonita é. Rua de Ouro. Imagina o sol Mar de refletindo Cristal. nesse ouro todo, batendo no teu olho, queimando o teu olho. Não, mas o sol não queima. O sol não queima. É que lá não tem raios UV. Isso, e lá a gente vai ficar igual anjos. Cara, que tédio. O Então a que gente tem de legal pra fazer lá? Porque não pode fazer nada, porque tudo é pecado. Não tem nada. Mas você vai estar com o corpo transformado quando você estiver lá, amiga. E o que significa isso? Significa que você não vai mais ter interesse em nada. Entendeu? O seu único interesse vai ser glorificar a Deus. Então você vai ficar o tempo todo falando sangue do cordeiro, cordeiro que foi morto, sangue do cordeiro. Vivo, vivo, vivo para sempre, vivo para sempre. É isso. Você vai ficar lá o tempo todo falando isso. Ah, não. Falando santo, 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 glória, glória, glória. É isso que você vai fazer no céu. Mas, gente, como é que alguém pode achar isso bacana, isso legal? Que saco. Eu também achava. Ai, que saco. Eu também achava. Eu ficava... Como assim isso é legal? Não tem nada pra eu fazer. Não tem nada. Não tem nada. Não tem uma quest. Não tem nada. Nada. Porque a Terra já vai estar explodida. Tudo vai estar explodido. De acordo com os evangélicos, só existe a Terra. Não existem outros planetas. Não existem outras vidas. Então, acabou. Mas vamos voltar pro inferno? Não queria, mas vamos lá. Porque a gente abriu uma tangente muito grande aqui. Bom, aí nesse momento que Satanás chega... Satanás, não Jesus. Ele chega lá pra poder furar lá o cara, fazer todo aquele auê bonito lá, aquela brincadeira. Aparecem 5 mulheres. Dançando lindamente, com uma música maravilhosa. E o movimento delas é bem semelhante às chamas, né? Elas estão lá dançando felizona. E aí Satanás distribui a essas mulheres missões que elas vão ter que cumprir na Terra. E é nesse momento que a autora, que tá lá assistindo tudo isso, ela descobre que, na verdade, essas lindas mulheres são espíritos malignos que utilizam esses corpos de mulheres bonitas para seduzir as pessoas em terra. E na hora que Satanás aparece, enquanto elas estão lá dançando, na hora que Satanás chega perto delas, elas falam o clássico: salve Satanás, salve Satanás. O clássico Hail Satan. E aí, sempre de um jeito muito infantil, a coisa é narrada no livro. Ele vai falando tudo o que eles têm que fazer. Elas falam, nós vamos sim obedecer às suas ordens. E ele fala, mas se vocês não obedecerem às minhas ordens, vai acontecer isso. E aí elas se transformam em corpos horrorosos, fedidos, e começam a gritar. Elas chegam lá bonitona, dança, aí Satanás vai lá e fala, vocês têm que fazer isso, 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 isso para conduzir as pessoas ao inferno. E aí eles falam, se vocês não conseguirem, vocês vão virar isso aqui. Aí o corpo dela se transforma numa coisa horrorosa e fedida. E elas ficam, não, pelo amor de Deus, a gente vai fazer tudo o que você quer, tá tudo bem. Relaxa, não sei o quê. E aí Satanás vai lá, transforma elas em bonitas de novo. E aí elas vão pra terra. E aí aparece num telão. Num telão. Tem um telão lá. E aí aparece num telão. Elas se aproximando das pessoas, né, pra seduzir elas pro mau caminho. Que ele fica assistindo, é isso? O Satanás fica assistindo pra ter certeza de que elas estão fazendo. Caraca, o Satanás não tem nada pra fazer mesmo. Exato. E aí essas pessoas vão lá pra destruir casamentos, fazer as pessoas cometerem suicídio, fazer as pessoas usarem drogas.
essas mulheres que fazem isso. Porque tem que ter misoginia, né? Então tem que ser culpa de mulher, e mulher bonita. Claro. Então são elas que vão conduzir. É isso. A gente tem o problema com as mulheres feias, né? Que foi o que a gente viu na anterior, lá na história anterior de Jacó. Uhum. E o problema de você ser mulher bonita. O lance é ser mulher ok. Meio termo. É. Mas aí se você é uma mulher ok, aí você também... o pessoal reclama porque aí você é muito sem graça, né? Fica difícil mesmo. E aí... Mas enfim, essas mulheres eram demônios e tudo mais. É interessante essa fala, transformar mulheres em espíritos malignos, porque isso desumaniza total elas, né? Uhum. E essas mulheres podem muito bem estar representando, por exemplo, uma prostituta. E aí a gente começa a entender por que as prostitutas têm uma expectativa de vida tão curta. Morrem tão facilmente, são espancadas. E eu falo qualquer tipo de prostituta, tá, gente? Por causa disso, as pessoas desumanizam elas. As pessoas estão vendo ali um diabo, um demônio, um espírito maligno e tudo mais. Enfim, chegamos finalmente nas entranhas do inferno. Lembrando, corpo humano. Chegamos nas entranhas do inferno, onde os condenados eles ficam em celas. E esses são os que, em vida, praticaram algum tipo de bruxaria. Ah. Menos mal, né? Vai ficar preso aqui numa cela. Tá só preso numa cela, né? Quartinho particular. Agora, Dani, deixa eu te perguntar, o que você acha que é bruxaria? Ué, não eram as mulheres lá que morreram na Inquisição, queimadas? Você acha que a bruxaria para aí, bem? A bruxaria envolve tudo. Harry Potter? Não. Também. Alô, Romora. Não, a bruxaria envolve tudo. Envolve espírita, envolve você ser kardecista, envolve você ser da Umbanda, do Candomblé, você ser médium, você ser da Quimbanda. Envolve tarólogo, isso também é bruxaria. Acendeu um incenso, bruxaria. Falou de energia, bruxaria. Eu tenho meu mapa astral, bruxaria. Signo. Bruxaria forte, bruxaria intensa. Signo. Se você acredita em signo... Gente, não sobra ninguém. Acabou. Vai todo mundo pro inferno. Vai todo mundo pro inferno, entendeu? Eu perdi uma coisa, dei 3 pulinhos pra São Longuinho. Bruxaria. Às vezes, a bruxaria também é você ser católico. Bruxaria. Pegou um terço, rezou pra... Não sei, gente, eu não entendo nada de católico, perdão. Mas, sei lá, você subiu as escadarias da penha de joelho pra pagar uma promessa... Bruxaria. Então, essas pessoas, elas são condenadas a ficar nas entranhas do inferno, presos em celas. Qualquer religião ligada a Satanás, é lá que você fica. O diferencial das entranhas é que lá tem um centro de diversões. Aí, legal. Tá vendo? Pô. Que é tipo um circo, para onde vão os líderes dessas religiões, os charlatões e os enganadores em geral, para serem torturados pelos que foram vítimas deles e acabaram indo pro inferno. Então quem foi vítima deles tá de boa, porra. Vai ficar lá torturando. Vai ficar lá torturando o cara. Alegria, eu quero ser essa pessoa. Mas ao mesmo tempo você vai ser torturado também dentro da cela, que não fica achando que você só vai ficar presinho lá na cela e tá tudo bem, mas não. você fica fazendo o que na cela? Não, na cela acontece várias coisas. Tem uma mulher, por exemplo, que vai parar lá na cela e ela era bruxa. Aí o corpo dela fica se transformando. Primeiro ela vira uma mulher muito bonita, aí depois ela se transforma numa velha muito feia. E aí depois ela vira uma mulher muito bonita, e depois ela vira uma velha muito feia. E aí depois ela é sugada por uma escuridão que suga ela começa a gritar, e aí depois ela volta toda apavorada, assustada, sem saber o que aconteceu. É tudo bem... Psicodélico. É, muito psicodélico, assim, sabe? É bem louco, assim. E aí os demônios também aparecem lá pra poder cutucar essas pessoas e tal. E mais interessante é que em todas as partes do inferno tem sempre fogo e enxofre. Então essas pessoas também queimam. A diferença das celas e das entranhas é que essas pessoas que eram líderes, elas são torturadas um pouco a mais. Mas eu até acho legal, assim, você que foi aí vítima de um cara, sei lá, dono de uma seita, você pode ir lá e torturar ele. E aí depois você vai pra sua tortura pessoal. Você tem um schedule, né? Tem uma agenda, você segue. Isso. Aí você, das 9 às 10, tortura o cara que te torturou. Aí das 10 às 11, você vai pro banho de enxofre. Das 11 ao meio-dia, volta pra cela pra você ficar se transformando em velha feia. Meio-dia 1, você volta lá porque tem a segunda sessão de tortura no outro cara lá. É isso, você tem uma agenda a cumprir, gente. Que é um centro de diversão. Então você vai torturar o cara pra se divertir. Pra dar uma relaxada. Você sai lá dando muita risada, hahaha.
Aí depois você vai ser torturado dando ha-ha-ha. Isso, hahaha, nossa, que alegria. Achei muito mais interessante. Então, gente, é isso, tá? Nada de ir pro inferno ateu. Se converte pra algum tipo de religião aí, que é bruxaria, tá? Vou lembrar mais uma vez. Religiões que são bruxaria. Kardecismo é bruxaria. Umbanda, candomblé, quimbanda, voodoo. Espiritismo. Oi? Espiritismo, né? Espiritismo em geral, tá? Todas essas religiões espíritas. Tudo bruxaria. E aí, vamos todo mundo se converter pra isso, que aí a gente vai ter um pouquinho mais de diversão. Ao invés de só ficar num buraco de 1,5 metro, que vai te incendiar uma hora ou outra, enfim... Muito sem graça, tá? E é melhor mesmo ir pra lá. E agora, vamos pro Vale dos Homossexuais, galera? Bora. Vamos lá! Vou ler aqui o Vale dos Homossexuais pra vocês conhecerem. Lembrando que no livro, ele não é chamado de Vale dos Homossexuais, porque a pessoa que inventou o Vale dos Homossexuais, ela fez uma amálgama. Ela juntou a descrição que a Mary Baxter faz da região onde os homossexuais ficam com a recepção do inferno, que é realmente um vale. Ela juntou esses dois ali pra dizer que, na verdade, os homossexuais ficam nesse lugar. Pra poder não parecer que foi plágio, né? O vale, ele fica no braço direito do inferno. Vamos lá. E subimos uma colina seca. E lá do alto eu olhei para baixo e avistei um rio, cheio de redemoinhos, correndo entre as margens invisíveis, escondidas na escuridão. Não havia buracos de fogo, demônios ou espíritos demoníacos. Quando começamos a andar pelas margens, eu vi que o rio estava cheio de sangue e fogo. Olhando mais perto, eu vi algumas almas, acorrentadas umas nas outras. O peso das correntes as arrastavam para o fundo do lago de fogo. As almas no inferno estavam no fogo do inferno. Eu vi também que tinham uma forma de esqueletos, com aquela alma suja, acinzentada por dentro. O que é isso? Perguntei ao Senhor. São as almas dos incrédulos, dos ímpios. Eles amaram mais a própria carne do que a Deus. São homens que amaram homens e mulheres que amaram mulheres e não se arrependeram dos seus pecados para a salvação. Eles gostavam da vida pecaminosa e rejeitaram a minha salvação. Fiquei ao lado de Jesus. Olhei para esse lago de fogo e vi, quando este começou a rugir, uma grande fornalha, deslocando e devorando tudo ao seu caminho. Logo, permeou quase todo por esse braço direito do inferno. O fogo se aproximou da cerca a alguns metros de nós, mas não nos tocou. O rio estava queimando tudo que estava em seu caminho. Olhei para o rosto de Jesus, que estava triste e compassivo. O seu amor e compaixão por aquelas almas perdidas estavam marcados no seu semblante. Comecei a chorar e desejei ardentemente sair dali. Continuar era quase insuportável. Olhei de novo para as almas no fogo. Elas estavam bem avermelhadas. Os seus ossos estavam enegrecidos e carbonizados. Ouvi as almas gritarem de tristeza e arrependimento. Jesus disse: "Este é o tormento delas. São acorrentadas juntas. Eles desejaram a carne do seu próprio sexo, homens com homens, mulheres com mulheres, fazendo o que não era natural. Eles levaram garotas e rapazes a caírem em pecado. Chamavam isso de amor, e no final era o pecado e a morte. Conheço muitos rapazes e garotas, homens e mulheres, que foram forçados contra a própria vontade a cometerem tais atrocidades. Eu sei disso e não jogarei este pecado neles. Contudo, lembre-se, disse Jesus, eu conheço todas as coisas e as pessoas que fizeram esses jovens pecarem terão um castigo maior. Julgarei corretamente. Ao pecador, eu digo, se arrependa e eu terei misericórdia. Chame-me e eu o ouvirei. Ela não fala com nenhuma dessas almas, tá? Ela passa por todo o braço direito do inferno, que é onde ficam os homossexuais, mas ela não fala com ninguém. Em todos os setores, ela fala com todo mundo, mas ali ela não fala com ninguém, ela só olha e vai embora. Afinal, a gente nem ia querer conversar com ela também. Pra quê? Que desgaste. Tô aqui tomando meu banho. Aí agora, eu preciso pesar um pouquinho o assunto, porque, de novo, eu li esse livro quando eu tinha 13 anos. E quando eu tinha 13 anos, eu já comecei a ter alguns sinais de que talvez a minha sexualidade não fosse hétero. Mais ou menos nessa época eu tive meu primeiro sonho com uma menina, por exemplo, e eu fiquei horrorizada quando eu fui ler esse livro depois, e eu fiquei...
eu não quero ir pra esse lugar onde essas pessoas foram. E ele foi bem eficaz comigo, pelo menos. E quando eu fiz ensino médio, a maioria dos meus amigos homens eram viados. Eu acho que, na verdade, eu não tinha nenhum amigo que era hétero. E eu ficava apavorada com a ideia deles acabarem indo pra esse lugar. Porque eu acreditava que esse lugar existia, né? Sim. Até porque é bíblico, tá na Bíblia também. Que é pra onde os homossexuais vão. Né? Só não tá dizendo com essa descrição toda, com essa riqueza de detalhes. Então, é na base do medo. E é assustador como que isso é eficaz, sabe? Ainda mais na cabeça de uma pessoa nova. O lado bom é que pelo menos Jesus também não falou nada, né? Jesus só olhou e foi embora também. Ele também não precisou jogar na cara de nenhuma dessas pessoas o que elas fizeram. Uhum. Só que sabe o que eu acho bizarro? O único pecado delas era amar. Sim. Porque todas as outras pessoas, dos outros lugares do inferno, cada uma tem um pecado. A uma não perdoou o marido porque traiu ela, a outra pregava o evangelho do jeito errado, roubava, a outra mentia. O homossexual, o único erro dela é ser gay. E aí ela vai ficar num lugar que não tem nem uma diversãozinha. Vai ficar todo mundo acorrentado junto, pra poder dizer que é tudo a mesma pessoa também, tudo o mesmo balaio, tudo igual. Com um lago que sobe e desce, uma maré que sobe e desce, igualzinho. O Vale dos Homossexuais que a mulher lá falou, a brasileira lá falou, né? Uhum. E essa é a única personalidade deles. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né, Dan? Me choca também eles falarem que teve gente que foi obrigado a ser homossexual, sabe? Como é que funciona isso? Como é que você obriga alguém a ser homossexual? Transformar pessoas em gays, isso não existe, né? Se a pessoa tem uma relação homoafetiva com outra pessoa, é porque ela gosta da coisa. Não tem transformar, gente. Não tem essa. Não existe goi, viu, gente? Só pra vocês saberem. Nossa, goi, Dani, você desenterrou. Se você quer pegar no piririru do seu amiguinho, é porque talvez você goste de pegar no piririru do seu amiguinho. E não tem problema. Mas a gente... você percebe que nisso que ela falou, perpetua esse conceito de que, na verdade, é um comportamento, é uma escolha. Quando Jesus fala, que essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Como assim? As pessoas dizendo... Que pecado, né? Porque não teve pecado. Dizer que é opção sexual. Você escolheu essa vida. Você escolheu esse caminho. Você não quis voltar, você estava se divertindo com isso. Gente... Por que alguém escolheria isso, né? De novo a gente cai nesse contexto do porquê alguém escolheria ser queimado no inferno. Tipo, por esse motivo, né? Tipo, uma coisa que teoricamente não é biológica, enfim. Não é natural, porque é como não é fala, natural, né? exato. Não é natural. Porque você se sente tentado pelo dinheiro que vai te trazer uma coisa em troca, faz sentido. Agora você escolher ser gay ou ser lésbica, né? Ou ser homossexual de forma geral, uma coisa que só vai te trazer sofrimento a vida inteira, porque as pessoas vão te julgar o tempo inteiro, você nunca vai, sei lá, poder sair na rua com a tua namorada, namorado, enfim. Pra que alguém escolheria se é muito mais fácil você ser hétero? Uhum. Não faz sentido. E lembrando que, gente, eu só não tô falando nada de pessoas trans e não binárias e tudo mais, porque pra ela esse tipo de pessoa nem existe. É como se não existisse, mas eu acho que a gente pode considerar incluir, colocar eles ali nessa... Estariam ali também. Com certeza. Porque você fugiu aquilo que é natural, então estaria ali também. Mas é que como no livro, eu acho que ela nem sabia que existia transexualidade, ou ela sabia, mas ela considerava que transexualidade era homossexualidade, é tudo a mesma coisa. Então tá todo mundo ali, tá? A gente não tá excluindo pessoas trans de propósito, não. É porque ela realmente... Não tá excluindo pessoas trans de irem pro inferno. Não, vocês vão também. Que palhaçada. Não, a gente não vai sozinha, não. Vocês vão também. Bom, depois desse caos todo dela ter ido pro inferno, eu esqueci de comentar que tem 2 momentos que Jesus vai embora e deixa ela lá no inferno. E ela acaba sendo descoberta, né? E aí os demôniozinhos pegam ela e começam a dar uma torturada nela, pra mostrar pra ela como que o inferno é, e dizer pra ela que agora finalmente chegou o seu momento, porque a gente já tava querendo que você viesse pra cá há muito tempo, e agora finalmente a gente vai poder torturar você. E aí ela ficava gritando do tipo, Jesus, por favor, não me abandone, me tire daqui, e ficava triste e tal. E aí Jesus vinha, salvava ela,
levava ela pra casa pra ela se recuperar. E aí ela se recuperava, né? Ficava lá sofrendo e tendo muitos pesadelos. Depois Jesus aparecia de novo e falava, não, vamos lá de novo. Vamos mais uma vez pro inferno. E levava ela de novo pro inferno. E ela ficou tão drenada que Jesus resolveu levar ela pro céu um pouquinho. Aí ela foi pro céu pra conhecer o céu. E eu juro pra vocês, gente, o livro já é bem ruim, bem mal escrito, bem chato. Mas quando ela vai pro céu, é o auge da chatice. É muito chato. Não tem nada. É todo mundo de branco, um gramado, e ninguém faz nada. Imagina a cena a Noviça Rebelde, quando ela tá lá correndo pelas colinas e girando. Você imagina você ficar presa nessa cena pra sempre. Só essa cena específica. A diferença é que você não vai estar cantando, sei lá, como é que é a música? In the sound of music. Ao invés de você vai estar cantando isso, você vai estar cantando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Glória, glória, aleluia. É, exato. É isso. Glória, glória, aleluia. Só. O tempo todo. Em looping. Você vai fazer isso... Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aí veio o Padre Marcelo. O tempo todo. Glória, glória, aleluia. O tempo todo. Só isso. Mas nada. Ah, não, o Padre você Marcelo não, não, porque o Padre Marcelo é católico. Ele vai pro inferno também. É verdade, ele vai ficar lá na cela porque ele pratica bruxaria. Só os evangélicos vão pra lá. Então quem vai estar lá são os evangélicos. Insira-os aqui. E é literalmente só isso, tá? Alguns anjos vai passam... ser só, assim, umas 3 gatos pingados também, né? Deve ser vazio, porque vai todo mundo pro inferno. Falou, ai, nossa, tô sentindo uma energia ruim. Inferno. Inferno. Ai, a energia aqui tá muito boa. Mandar Você vai pro ai, meu Deus, inferno, blasfemou. Blasfemou. Falou o nome de Deus em vão. Não pode. Inferno, não sobra, ixi... Só tem Deus lá mesmo. Mas essa é a parte chata, porque essa é a parte pra trazer um pouco de refrigério pra ela. E aí, depois disso, Deus vai e manda ela pro inferno novamente, pra ela conhecer um pouco mais do inferno. Mais uma coisinha interessante de se dizer, gente. Essas pessoas que plagiaram essa história do inferno, dessas idas ao inferno, o inferno cheio de demôniozinhos, cheio de satanás, não sei o quê, não necessariamente leram esse livro. Apesar dele ser um livro só de 100 páginas, ele é um livro muito fácil, muito simples, com uma escrita muito boba, parece que foi uma criança que escreveu. Nem todo mundo vai ter acesso, nem todo mundo vai querer ler. Mas é tudo tão mais do mesmo, é tudo tão parecido, que existe uma grande possibilidade dessa história ter chegado a essas pessoas, deixou elas tão impressionadas, que aí elas inventaram que elas também foram pro céu, foram também pro inferno. Até porque essa ida pro inferno nunca é de corpo presente, é sempre a alma que vai até lá. Ou seja, foi um sonho, foi só um sonho. E um Ela sonho deve ter muito fumado a pedra de Jacó. Teve uma mulher que ela contou que ela foi ao inferno, e ela contou que ela foi ao inferno, a bebê dela estava com 6 meses, ou seja, puerpério. Puerpério é uma fase muito difícil na vida da mulher, então é natural que ela tenha sonhos muito reais. Esquisitos. Então, gente, assim, por que eu trouxe essa história? E por que é importante falar sobre esse livro? Essas histórias de não sei quem foi pro inferno e conheceu o inferno, de novo, não é nenhuma novidade. Isso já acontece há muito tempo. E isso tem muita força porque evangélico adora história de terror e adora esses tipos de teoria da conspiração. Uns anos atrás, eu ainda era adolescente também, tinha uma corrente nos e-mails, que aconteciam as correntes nos e-mails, sobre um grupo de cientistas que escavaram tão fundo, mas tão fundo, que conseguiram gravar os sons do inferno e os sons de tormento no inferno. E isso foi divulgado entre os evangélicos e eles acreditavam nisso. Tinham muitos e muitos evangélicos que acreditavam nisso e transformavam isso em pregação. E normalmente isso acontece em igrejas mais simples, com pessoas mais simples. É extremamente difícil combater essas teorias da conspiração e essas crendices malucas. Mas nós, enquanto pessoas que estão com seus olhos abertos, tem que estar sempre pronto para abrir os olhos de quem está caindo nessas conversas. De pessoas que, na verdade, estão até dispostas a perceber que isso é tudo mentira. Então, é importante a gente desmistificar tudo. A história dessa mulher da divina revelação do inferno é mentira. Ela mentiu. Ela pode acreditar muito na mentira dela, mas é tudo mentira. É um plágio. Ela inventou tudo. E é muito fácil você inventar uma história. Se você começar a ler muito a Bíblia, você consegue inventar uma história ali. Se você odeia muito
um grupo de pessoas, você consegue criar uma história que vai transformar esse grupo de pessoas em demônios, em inimigos e que eles vão para um lugar que vai acabar com eles. Mas é importante que a gente veja a mentira que está por trás disso tudo e revele essas mentiras. Falando agora especificamente com a nossa população LGBT, a gente tem visto muitas histórias de ex-gays, ex-lésbicas, ex-trans, e essas pessoas, elas se tornam ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo outro para virar evangélico, dessas histórias de existe um inferno real, ele é assim, assim, assado. Existe um mundo sombrio que faz isso, isso e isso com as pessoas. Você quer ser essa pessoa? Você quer ter esse futuro? Você quer que isso aconteça? E aí elas caem nessas conversas, porque já são pessoas muito fragilizadas. Então é muito importante que nós, enquanto pessoas LGBT, ou pessoas que são tipo... Não é simpatizante, tem um outro nome agora. Enfim, vocês que são apoiadores, que apoiam a causa. E que apoiam, inclusive, a causa de pessoas que saíram da igreja evangélica depois de ser muito abusada. É muito importante que a gente tenha um olhar de misericórdia com essas gays novinhas e com essas pessoas que acabaram de sair recém-desviados. Tem um olhar de misericórdia. Acho que também, sabe? Oi? Paciência também. Isso. O pessoal também não tem paciência de ensinar, sabe? O pessoal fala, mas agora tem tudo na internet, né? Não. Porque quando você sai de um meio evangélico, conservador, a sua tendência é ir quebrando os paradigmas de forma lenta. Você não vai fazer isso do dia pra noite. Exatamente. Todo mundo tá passando por um processo. Então, não é só sair condenando, gente. Tem que abraçar também. Tem que abraçar essas pessoas. Tem que ensinar e ter paciência. Porque eu entendo que a gente não precisa... Que também não é passar a mão na cabeça, tá? É, tipo, você pode discordar, mas você não precisa agredir. As pessoas estão muito... É muito extremo o tempo inteiro. E aí eu acho que a gente acaba afastando as pessoas da comunidade também. Porque a gente também falha muito em acolher as pessoas que estão vindo pra cá. Sabe? É sempre nesse posto de militante mesmo. Uhum. Não tá errado militar. A gente só tem que saber a hora certa de fazer isso. E entender que esse tipo de... Que o discurso evangélico, ele é realmente muito forte. O discurso do medo, ele é muito forte. Ele pega. E não é só, acho que o discurso do medo, né? Porque essas pessoas provavelmente não têm apoio da família. A família fica falando na cabeça delas. Os amigos ficam falando na cabeça delas. Então, essas pessoas precisam ser acolhidas logo, pra poder ter forças de sair disso, entendeu? Nesse livro, ela repete 1 milhão de vezes que o inferno é real, que tudo aquilo é real. E é isso, quando você se percebe uma pessoa que não segue o natural, o comportamento natural, seja ele o que for, tá, gente? Uhum. Independente de ser gay ou hétero, você foge ao natural que os evangélicos consideram natural. É assustadora a ideia de que talvez você vá para o inferno, porque você foge ao natural. E o inferno descrito pelos evangélicos pode não ser um inferno da Mary Baxter, mas ele é um inferno que os evangélicos consideram real e que você vai para ele se você não seguir esse natural. Então é assustador. E a vida adulta, ela é uma vida difícil, ela é uma vida dura, ela é uma vida que machuca, que dói, entendeu? Envolve muitas perdas, envolve muitas mudanças drásticas, envolve coisa muito boa também. Mas se você não tiver uma base, se você não tiver uma rede de apoio, no momento em que alguma igreja vier com uma solução mágica, você vai abraçar ele. E sim, eu tô falando de casos recentes de pessoas que se declararam ex-trans. E eu vejo muita gente LGBT que só consegue olhar um local de ódio, de raiva e de dizer, mas essa pessoa nunca foi trans, essa pessoa nunca foi homossexual. E aí, por isso que agora ela tá dizendo que não é. E aí, quando você vê o vídeo da pessoa, você percebe que claramente era uma pessoa que tava muito fragilizada e a igreja se aproveitou dela. E tá lá se aproveitando ainda. Tá ainda, vai. E vai. Entendeu? Saber se essa pessoa vai conseguir sair de lá de novo E porque provavelmente estava sozinha, não se sentia apoiada, não tinha alguém pra abraçar, dizer, vem cá, a gente vai ajudar, a gente vai caminhar nessa junto, sabe? Uhum. Então é isso, gente. Energia lá em cima, energia lá no alto. Essa é a divina revelação do inferno. Então, esse é o vale dos homossexuais. Então, toda vez que alguém fala, vamos pro vale, lembra, esse é o vale, tá? Esse é o lindo do vale. Lá no começo eu falei, porque... Na verdade, a descrição que a evangélica brasileira falou é, na verdade, a recepção do inferno, e realmente é.
A recepção do inferno, segundo a Mary Baxter, é esse vale onde as pessoas ficam acorrentadas no chão, né? E aí a maré sobe, incendeia todo mundo, depois desce. E aí a brasileira juntou isso com o vale que a Mary Baxter falou. Esse é o lugar para onde todos nós vamos. Mas não, nós não vamos. O inferno não existe. E sinceramente, galera, sinceramente, se Deus vai te condenar pro inferno por causa da maneira que você ama, que se foda o amor dele. Tchau. Isso.